Boa noite, amigos. Nesse dia, nesta noite chuvosa, que bom que escolhemos estar aqui para refletir um pouco mais sobre a doutrina espírita, seus ensinamentos. E o nosso boa noite também aos irmãos que estão nos acompanhando pela Web TV. A palavra misericórdia, ela é de origem latina, é a união de duas palavras, misere e cordiam. Cor ou cordis é coração. E miserie tem algumas outras nuances diferentes, mas o significado seria como sofrimento, aflição. Então seria como se fosse um coração aflito. Quando nós utilizamos o termo misericórdia, que foi utilizado já por Jesus, significa efetivamente um sentimento de pesar ou de caridade despertado pela infelicidade de outra pessoa. Então é compaixão, é piedade. Então misericórdia, em últimas palavras, é o sentimento de compaixão que temos pelas dores do outro. Jesus usou essa palavra no monte, nas bem-aventuranças, onde ele disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Que é muito interessante, né? Dentro desta lei de nós exercermos a misericórdia, porque também necessitamos da misericórdia dos outros. Há no Evangelho, em Mateus também, no capítulo 25, de 31 a 46, uma mensagem muito rica, que eu recomendo a vocês lerem em casa, no seu Novo Testamento também, e que eu vou fazer a leitura dela porque ela é muito interessante. Nesta tradução do Evangelho feita por Haroldo Dutra Dias, que é uma tradução feita diretamente do grego para o português, é a primeira que é feita desta forma, todas as outras foram feitas através do latim ou de outras línguas. Então ela é muito rica, essa tradução feita pelo Haroldo, e a gente recomenda para quem gosta de estudar o Evangelho, ele é muito rico de informações, é uma boa leitura. Está esgotada essa edição, daqui a pouco deve voltar aí para as nossas livrarias também. Nesse texto de Mateus, Haroldo coloca como título desse capítulo de Mateus, o último julgamento. E há um outro espírita chamado Carlos Torres Pastorino, que escreveu uma obra muito extensa, A Sabedoria do Evangelho, onde ele também fez uma tradução particular, peculiar, muito interessante também. E nesse mesmo capítulo, ele utiliza como título desse capítulo, o fim do ciclo. Esta mensagem, então, diz a seguinte: quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono da sua glória. E serão reunidas diante dele todas as nações. Separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestiste, estive enfermo e me visitastes, estava na prisão e vieste a mim. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e viemos a ti? Em resposta, o rei lhes dirá: Amém vos digo, que na medida em que fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim fizestes. E então dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim,
amaldiçoados para o fogo eterno, preparado para o diabo, que é o seu adversário, e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro e não me acolheste, estava nu e não me vestiste, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também responderam, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, estrangeiro nu, enfermo na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo, Amém vos digo, que na medida em que não fizeste a um desses mais pequeninos, a mim não fizestes. E esses irão para o castigo eterno, os justos para a vida eterna. Nós sabemos que o Novo Testamento é cheio de simbologia, né? Então esse rei, o diabo, o fogo eterno, são símbolos utilizados para aquela comunidade ainda primitiva, ainda num desenvolvimento intelectual e moral. Mas a mensagem nos diz que nós passaremos, ao longo do tempo, por ciclos, por etapas que se terminam para começar novas etapas. Então, quando ele fala que quando diante do trono se reunirá os filhos, e uns vão para a direita e para a esquerda, nada mais é do que esse processo que atualmente estamos falando muito, mas que não é atual, que é o processo de transição planetária. É o momento em que a humanidade como um todo está passando por profundas transformações. Transformações essas que chegará um momento onde efetivamente irá acontecer uma separação. Ali no exemplo do bode e das cabritas. Mas entre aqueles que já compreenderam, já deram um passo além na sua evolução moral, e aqueles que ainda estão apegados nos prazeres da carne, nos seus egoísmos, nas suas imperfeições. Isso é uma coisa natural que acontece. Porque aqueles que vão à esquerda, aparentemente os eleitos, ou melhor, que se auto-elegeram, porque contribuíram de uma forma profunda, com misericórdia, em relação aos infelizes. Aqueles que habitarão mundos mais felizes, mais equilibrados, são aqueles que se coadunam com essa nova proposta, com essas vibrações mais de amor, de misericórdia. Aqueles que ainda se apegam às coisas do egoísmo, ainda necessitam, talvez, passar por necessidades maiores, em mundos ainda talvez atrasados, para poderem por si só evoluírem. Então, é um processo de fim de ciclos. A separação não é eterna, mas ela vai acontecer. A Terra passando por esse processo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, certamente está acontecendo já, sem a gente perceber essa natural separação. Mas, futuramente, vão se perceber mais nitidamente essa situação também. Mas essa separação que nós estamos utilizando, essa divisão, a esquerda e a direita, não tem nada de místico, não tem nada de teológico, não é religioso. É algo científico que nós podemos explicar. Porque num processo de evolução planetária, é uma coisa natural, a evolução dos seres humanos e dos sistemas, dos planetas também. A Terra passando por esse processo, a tônica vibracional, o diapasão da vibração, vai ser mais elevado. A moral, a condição ética do planeta, entrará num processo de melhorias, elevando assim esse padrão vibratório. Quem poderá habitar esse planeta? Não vai haver ninguém separando você pode, você não pode, mas a própria vibração, a própria sintonia do indivíduo é que vai fazer com que ele
habite esse planeta mais feliz, mundo da regeneração, ou continue habitando um planeta ainda de provas e expiações. Porque a sua vibração ainda não está condizente com esse novo patamar que o planeta Terra está pouco a pouco adquirindo. Nos Provérbios está dito assim: pois os justos habitarão a terra, e os perfeitos permanecerão nela, mas os sem misericórdia serão suprimidos da terra, e os perversos serão arrancados dela. São termos também, novamente, metafóricos para entender esse processo que está acontecendo gradualmente. Então não haverá juízo final, porque nada é definitivo. Mas haverá sim transformações profundas, e nós temos que nos preocupar com esse processo de transformação dentro de nós intimamente. Porque é algo científico. Podemos exemplificar de uma forma grosseira. A Terra atualmente está num nível, e vamos dar um número hipotético, 30 de vibração. E ela passará para um processo onde a vibração será 50, por exemplo. Grande parte ainda da humanidade está nesse processo de vibração 30. Mas quando a humanidade vai, os seres reencarnando, as modificações vão acontecendo junto de nós, reencarnados, vamos elevando esse padrão vibratório para 50, aqueles que têm o padrão 30 não poderão mais habitar esse planeta. Porque eles não vão se sentir bem aqui. E aí vão para mundos onde ainda a vibração é 30, até eles poderem adquirir, dentro dos seus próprios méritos, uma elevação vibratória. E isso aconteceu, temos notícia, através do Espírito Emmanuel, no sistema de cocheiro, de um planeta, chamado Capela. Tanto que alguns já ouvimos falar dos exilados de Capela. Capela era um planeta também em provas e expiações. É um sistema que existe, a gente enxerga através dos instrumentos. E há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, esse planeta passou por processo de transformação. Os espíritos que não tinham mais condição de habitar aquele planeta foram reencarnar em outros planetas, inclusive no planeta Terra, que ainda estava num processo primitivo, entrando para provas e expiações. Então nós vemos aquelas civilizações do passado com uma grande inteligência, como os egípcios, lá na própria China, na antiga Grécia, os hinduístas do passado, eram espíritos de grande capacidade intelectual e um certo desenvolvimento moral. Vieram aqui contribuir para esse processo de transformação do planeta. Quando alguns deles conseguiram elevar o seu diapasão vibratório, foram novamente para a sua casa de origem. Muitos de nós continuamos aqui ainda, talvez, como exilados de Capela. Mas como nós podemos fazer, então, esse processo de transformação para habitarmos uma casa melhor? Quais são as obras de misericórdia? Elas estão enumeradas na passagem evangélica nitidamente. E vocês veem como Jesus era didático. E Mateus também manteve isso. Disse várias vezes foram colocadas as obras de misericórdia que somos convidados a fazer. 6 listragens: alimentar os famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os nus, assistir os enfermos, acolher os estrangeiros, aqueles deserdados, aqueles deixados à margem, visitar os presos. Vejam que essas obras de misericórdia se referem ao corpo físico, alimento, vestimento, mas também ao conforto moral, que é dar o consolo aos deserdados, aos sofredores, acolher aos doentes, dar auxílio àqueles que estão presos, e não somente presos na cadeia, nos presídios que nós conhecemos, mas os presos pelas imperfeições ainda, que possam trazer as suas tristezas, os seus sofrimentos. Então, nós temos que começar a meditar
se estamos efetivamente contribuindo nas obras de misericórdia. Na questão 876 do Livro dos Espíritos, há uma pergunta para nós entendermos efetivamente bem o que é a caridade. Mas não a caridade na visão do mundo. Kardec perguntou como a caridade no entendimento de Jesus, que é o ser mais perfeito que se tem notícia do nosso planeta. Como Jesus entendia a caridade. Porque achávamos que caridade é simplesmente dar um pão sem olhar no rosto, ou dar uma melhoria para alguém, mas e deixar por aí. É muito mais profunda a caridade do que isso. Fala benevolência com todos, benevolência. Indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Somente nós entendermos a benevolência, a indulgência e o perdão, nós começamos a trabalhar aí com as mãos a fazer as obras de misericórdia. Porque Jesus disse, aquele mais pequenino, quando você acolheu a ele, você foi indulgente, você perdoou, você foi beneficente com ele, benevolente, você fez a mim isso. No Livro dos Espíritos, também na questão 878, duas seguintes, nós vamos ver que estamos longe ainda desse processo, desse modelo. Porque ali está, num comentário dos Espíritos, na resposta, que numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, uma sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação e garantir a existência daqueles que não podem trabalhar sem deixar sua vida sujeita ao acaso e à boa vontade. Não vamos ser tão duros, porque nós estamos vendo modificações profundas na sociedade. Os desvalidos, os deserdados, estão sendo amparados pela própria lei civil, o que é muito interessante. Quer dizer que a sociedade está buscando já, de uma forma conjunta, auxiliar aos outros. É claro que nessa sociedade vamos encontrar aqueles que são os preguiçosos, que se aproveitam disso. Faz parte ainda desse processo. Os compromissos são deles. Mas já estamos vendo algo maior. Temos que ver individualmente isso também. Porque nós vamos ver que para nós irmos para um mundo melhor, efetivamente, porque nós queremos sempre o melhor para nós. Ninguém quer o pior para si. Não é exigido de nós nenhum super esforço, nenhum ato supremo, nenhum ato heróico. Não, você fez isso, você agora vai direto para o mundo de regeneração. Não. Não é necessário nem sabedoria extremada, nem abnegação absoluta. Trata-se de atos simples do cotidiano para efetivamente nos melhorarmos. Começando pelo pensamento, pelos sentimentos, passando pelas atitudes, para efetivamente construirmos obras de misericórdia. Esse resumo que está no Evangelho, no Novo Testamento, é um verdadeiro resumo da assistência social. Não a profissão assistente social, mas da caridade beneficente e benevolente que nós temos que praticar. Não são atos completamente difíceis fora do nosso alcance. Ao contrário, são atos muito próximos a nós. Mas que nós negligenciamos ainda porque muitos de nós ainda estamos apegados no nosso mundo íntimo, no nosso egoísmo maior. Somos caridosos, beneficentes com aqueles que nos cercam, que estão mais próximos, têm o nosso sobrenome muitas vezes, mas não vamos além disso. Mas Jesus disse, no Evangelho está assim, que diferente faz você amar os seus próximos, porque os publicanos também fazem isso. Isso não é diferença nenhuma. A diferença do Evangelho é te convidar a amar além. Sair do círculo pequeno que nós estamos vivendo
É importante cuidar, com certeza, não podemos abandonar o nosso próximo, mais próximo dentro de casa. Mas ir além. Já estamos em condições de conhecimento de ir além. Então a misericórdia, especialmente no ambiente israelita, era uma misericórdia, era uma caridade moral e também corporal. E isso já estava no conhecimento do povo hebreu. Mas quem efetivamente trouxe para a prática foi o cristianismo. Jesus diz numa frase também lá em Mateus: misericórdia quero e não oferenda. Porque até então o que era o convite para agradar aos deuses eram as oferendas. E essas oferendas iam desde flores, animais, dinheiro e a próprios sacrifícios. Sacrifício de deixar de se alimentar de alguma coisa, sacrifícios no próprio corpo físico. Isso não leva a lugar nenhum. Não é oferenda que vai agradar a Deus, que vai nos elevar a um padrão vibratório maior, mas sim as obras de misericórdia. Vamos ver na parábola do bom samaritano e naquela parábola do perdão das dívidas o que é misericórdia e o que não é. Então, quer dizer, não é novidade para nós isso. A doutrina espírita só vem trazer mais ênfase para nós entendermos o porquê devemos efetivamente nos transformarmos em pessoas melhores. Não é para agradar a Deus nem a Jesus, mas é para que nós conquistemos uma felicidade que estamos buscando em todos os outros lugares e não encontramos ainda. Paulo de Tarso e João, cada um nas cartas e no Evangelho, recomendam que os cristãos tenham vísceras de misericórdia. Né? Que hajam, pensem e trabalhem com misericórdia dentro de si. Então, no texto evangélico, aqueles que praticam as obras de misericórdia vão perguntar, mas como agir com misericórdia? Como é que agimos? Como é que te atendemos, Senhor, se não estamos contigo? Nós não estamos com Jesus fisicamente ao nosso lado para atendê-lo. Mas fica muito clara a mensagem, que não é Jesus que precisa disso, mas os irmãos que somos em caminhada. Então, quando eu tenho misericórdia com o outro, e o outro tem comigo, nós dois estamos nos elevando. Quando eu começo a agir com caridade com o outro, começo a perdoar o outro, efetivamente eu vou receber de volta esse perdão, talvez não daquele indivíduo, mas de outro que eu necessito. E nós também vamos nos elevando, vamos conquistando. Que tudo que fizemos aos pequeninos, aos mais pequeninos de Jesus, é a mim que fizeste. Quando falamos em ação no bem, e aqui vamos ser bem claros, uma diferença entre fazer o bem e a caridade, é uma diferença significativa. Porque fazer o bem, todos nós fazemos. Tenho certeza que todos nós fazemos o bem. Mas talvez pouco de nós fazemos a caridade. Porque nós fazemos o bem, normalmente esperando alguma coisa em troca. Se eu fizer o bem esperando ir para um nosso lar, para um mundo melhor, não é fazer é fazer o bem, mas não é fazer a caridade. Porque a caridade, ela exige total abnegação dos resultados dela. Não esperar nenhum retorno da caridade. É um passo além de fazer o bem. Fazer o bem é muito bom. Não vamos menosprezar isso. Mas não podemos nos iludir. Porque nós fazemos sempre. Quando eu, na minha profissão, atendo uma pessoa bem atendida, eu estou fazendo o bem. Quando eu dou algo para alguém, eu estou fazendo bem. Mas na minha profissão eu estou recebendo remuneração. Às vezes quando eu dou algo para alguém, estou esperando uma gratidão, alguém que olhe para mim com um olhar diferente, olha como ele é bom. Ainda não é fazer a caridade. Ainda estou fazendo o bem. Nós já podemos dar um passo mais adiante. Porque quando nós vamos fazer a caridade, nós não estamos olhando a quem estamos fazendo. Quando nós estamos fazendo o bem, nós estamos falando, esse aqui merece. Esse aqui eu vou fazer porque ele é grato, então eu vou fazer. Aquele está lá no presídio? Não, aquele não merece, aquele merece a pena de morte. Quer dizer, nós temos que começar a fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar nada em troca. Aí estamos dando o passo além, que é fazer a caridade. Aí vamos nos juntar aos da esquerda, que Jesus coloca, que estava à esquerda do rei, que estará numa condição melhor. Então, como dissemos, não é ninguém nos julgando.
A nossa própria sintonia vibratória vai nos colocar em situações melhores ou piores. Aqueles outros que iriam para o fogo eterno, falei da esquerda, da direita, né? Seriam os bons da esquerda, né? E que seriam para o fogo eterno, onde o adversário, o diabo e seus mensageiros, o que os levou para esse caminho? Foi exatamente não trabalhar as obras de misericórdia. O que os tornou infelizes? Nós vamos ver também, contrapondo as 6 obras de misericórdia, as 6 obras egoísticas. Primeiro, a avareza que não reparte de sua mesa com os famintos. Isso aqui é meu, eu conquistei, não tem que dar nada para ninguém. Segundo, o egoísmo que, rodeado de bebidas finas, não pensa na sede dos desgraçados. Aqui estamos falando materialmente, nós podemos colocar isso no aspecto espiritual também. Atendo a mim, aos meus prazeres, às minhas vaidades e esqueço do outro. O orgulho mal entendido que não abre a sua porta a estranhos. O estrangeiro é o estranho, aquele que se sente perdido muitas vezes, que falta às vezes um ombro amigo. Não é abrir a porta efetivamente da nossa casa e colocar todo mundo para dentro, não é isso. Nós somos muito inteligentes para entender que não é isso. Mas abrir o nosso coração, aquele que pensa diferente de nós, aquele que precisa de um ombro, de uma palavra, de um consolo, de um estímulo. Quarto, a vaidade que exige para si trajes luxuosos, deixando sem roupa os mendigos. Estamos numa sociedade altamente consumista, onde se troca de moda, de roupa, constantemente. Não é ruim nós nos vestirmos bem, aliás, é muito bem isso, é muito bom. Mas não exagerar. Porque nós sabemos como nós estamos, quando exageramos conosco, falhamos no outro lado, na outra ponta. O comodismo que não sai do seu conforto para estender a mão e abrir o coração aos enfermos. Aos enfermos do corpo, sim, mas aos enfermos da alma também. E por fim, aquilo que não nos faz elevarmos nosso padrão vibratório, a dureza de coração que não tem piedade dos que sofrem nos cárceres, castigados por descontroles emocionais. Aqui vamos colocar a questão dos presos mesmo nos presídios. Cometeram delitos, crimes, com certeza, merecem sofrer a punição digna, que sirva de aprendizado, e não aquela punição que nós vemos hoje nos presídios, nas condições que vemos no nosso país. Desta forma, nós começamos a enxergar esse Jesus, tirando ele daquela cruz que nós trazemos dos atavismos religiosos, daquele sofrimento da Sexta-feira Santa, né, de todo aquele do sábado, de aleluia, e depois do ressurgimento. E vamos ver Jesus como governador espiritual do orbe. Um irmão mais velho que nós. Ele é um pouquinho mais velho só. 40 bilhões de anos. Então veja a experiência de Jesus. Se ele nos diz que essas obras de misericórdia vão nos levar para uma felicidade, nós temos que pensar um pouquinho mais. Não é um simples conselho teológico, religioso, mas é um conselho de vida, que nos dá sentido para a vida, que nos vai dar um rumo para encontrarmos o que nós buscamos tanto tempo já, a felicidade. Nós vemos em Jesus, que encarnou no nosso planeta, aquele exemplo de um amor que aconchega, que acolhe, que consola, que não julga. Jesus seria o único ser no planeta que podia julgar o outro, porque ele não tinha nenhuma imperfeição, mas ele não julgou ninguém. E nós, nas nossas imperfeições, queremos julgar sempre o outro. E mais que julgar o outro, condená-lo. A mensagem de Jesus é: julgue a ação. Fulano fez uma ação errada, deve resgatar isso dentro das leis, com certeza. Mas não julgar a pessoa. Esse indivíduo não presta. Esse é o julgamento que nós fazemos. E quando Jesus diz para nós fazermos aos irmãos,
aos pequeninos que estamos fazendo a ele, tem um adágio popular que diz assim: quem meu filho beija, minha boca adoça. Ou seja, quem que é mãe, é pai, sabe isso, aquele que cuida do seu filho, que trata bem, que cuida com carinho, está fazendo para a gente aquilo. Nós que somos pais imperfeitos, recebemos isso. A pessoa, tratou muito bem meu filho, cuidou, recebeu lá na cidade dele com carinho, acolheu na casa. A gente fica, fez um favor para mim, diretamente, não foi para ele, foi para mim. Então Jesus diz isso, nesse adágio. Se nós fizermos aos outros, estamos fazendo para Jesus. Mas os duros de coração se desgraçam a si mesmo. Essa é a questão que nós temos que estar atentos. Quando nós endurecemos, vamos buscar, através do castigo, entre aspas, do sofrimento, do resgate, da expiação, aquilo que não aprendemos através das obras de amor. Que o convite é feito para todos, não só para os espíritas, não só para os cristãos, mas para toda a humanidade. Se a gente não aceita o convite, haverão outros de outras formas. Então nós vamos ver através das reencarnações, de sofrimentos, de dificuldades, que nada mais são do que uma lei científica, a lei de causa e efeito, a lei vibratória, a lei de eu faço, eu recebo os frutos daquele meu trabalho. Qual é o meu trabalho para ver que fruto podemos dar? Então o fim do ciclo, como diz Torres Pastorino, ou o último julgamento, como diz Haroldo, é esse processo de transformação do nosso planeta. Onde aqueles que sintonizam serão os justos, que já estão num mundo vibracional muito melhor, de muito mais paz, onde poderemos certamente nesse mundo novo dormir com a nossa casa da porta aberta. E vejamos bem, pessoal, se a gente analisar o mundo de regeneração, que é o que a doutrina espírita nos coloca, não haverá diferenças físicas substanciais neste mundo. Haverá diferenças nos seres que habitam esse mundo. Então nós vamos viver num mundo provavelmente de regeneração mais evoluído, mais tecnologia, mas não muito diferente do que nós temos hoje. Mas, como eu disse para vocês, posso deixar meu carro aberto lá na frente que ninguém vai levar nada dele. Posso contar algo para um irmão meu que eu sei que ele não vai espalhar aquilo para todo mundo, se é uma dificuldade minha. Então, é os habitantes que estão nesse mundo, transformando esse mundo para um mundo melhor. Então, trazendo isso para uma análise para nós interna, as obras são externas também, mas tem que haver a modificação no mundo íntimo. Porque senão, se forem externas, elas vão chegar num entrave em algum momento e a gente vai parar. Não serviu nada para isso. Então tem que haver, ao mesmo tempo que estamos agindo externamente, temos que agir interiormente. Abandonar o personalismo, né, de achar as coisas para si só. Usar uma bondade como um diapasão para nós. Quando tivermos dúvida em como agirmos, utilizemos a bondade como a pedra de toque, como aquilo que vai nos ajudar a sairmos das indecisões. E aí, naturalmente, o orgulho, o egoísmo e a vaidade vão sendo abandonados. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele usa uma pequena parte desse texto do Novo Testamento e faz um comentário com o título Atendamos ao Bem. Ele faz uma leitura muito prática dessa passagem, que nós não devemos esquecer de fazer, porque às vezes fica muito na teoria, e essa é uma falha nossa ainda. Nós sabemos, compreendemos, aliás, compreendemos entre aspas, porque à medida que a gente compreende, a gente já sai para a ação. Então ele diz que a ligação com Cristo não depende do modo de interpretar as revelações. O que ele quer dizer com isso, Emmanuel? Não interessa a religião que eu professo, até se eu não tenho religião. Não interessa dos óbulos que nós damos, dos sacrifícios exteriores, das oferendas. A vida superior, de felicidade, de paz, não é para aqueles que pregam, que se penitenciam,
Mas para aqueles que se comprometem, desde o menor gesto de bondade, a cuidar dos irmãos mais pequeninos, sem orgulho e sem vaidade. Humberto Roden, também um grande pensador brasileiro, muito desconhecido. É muito interessante porque ele tem muitos livros de filosofia, várias áreas, até de teologias muito ricas. Ele diz uma frase muito interessante, que não é o saber, não é o ter, não é o falar, nem o fazer. O que vale é o ser. Então, quando nós somos já a obra de misericórdia, com certeza já estamos num patamar bem mais elevado. Mas para nós atingirmos esse ser melhor, esse ser bom, nós temos que nos esforçar para aprender a fazer. Utilizar das nossas ações, das nossas oportunidades, para conquistarmos as virtudes que ainda não trazemos dentro de nós. Ou melhor, trazemos em germe, mas precisam ser desenvolvidas, trabalhadas para frutificar. Então, mais do que ter misericórdia, é ser misericordioso. Possamos refletir sobre a mensagem de Mateus, a mensagem do Jesus, nessa parábola belíssima, mas não ler a parábola com os olhos, com a letra que mata, mas com o espírito que vivifica. Porque lendo no âmago da parábola, nós vamos entender o que efetivamente nós temos que fazer para conquistarmos a nossa felicidade. Muito obrigado pela atenção, pela paciência de todos, pela audiência. Que Jesus e os bons espíritos nos amparem hoje e sempre.